essa passagem da pesca milagrosa, né, ou maravilhosa, como vai aparecer aí em alguns títulos. Mas coube bem a palavra que o pastor já colocou aqui sobre dinheiro. E o foco hoje vai ser isso, tá bom? Inclusive o título da mensagem é como encontrar propósito no seu trabalho, na sua profissão, naquilo que você faz. Seja dentro de casa ou fora de casa. Tá bom? Então achou aí? Lucas 5. Amém. Vamos ler? Eu gosto que todo mundo participe, então eu pedi que cada um lê um versículo. Do verso 1 ao 11, eu começo aqui, diz assim na minha tradução: e aconteceu que, num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: afaste-se ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundar. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. 10. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse assim: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E levando o barco para a terra, deixando todos o seguiram. Amém. 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 Pode sentar, meus irmãos. A gente orou. Glória a Deus. Bom, irmãos, estou me lembrando aqui, a Bárbara leu ali, os irmãos sabem que hoje é aniversário da Bárbara, né? A gente tinha o costume aqui, que a gente deixou, né, por causa que entrou a dita pandemia, a gente, de todos os domingos, a gente orava pelos aniversariantes da semana. Aí da dita pandemia acabou isso ficando para lá e a gente fica colocando no grupo aniversário dos irmãos, todo mundo dando os parabéns, né? Mas a gente pode voltar, né? Sim. Semana passada o pastor Leonardo pediu oração por ele, né? Que foi aniversário dele. Na outra semana foi o Abner, veio aqui à frente, foi aniversário dele também. Essas meninas estão ficando velhas, viu? Então eu quero chamar a Bárbara aqui, aproveitar para a gente orar por ela, né? Vamos ver se a gente consegue retornar, tá bom? Os irmãos vão me lembrando aí, fica alguém aqui para fazer isso, tá bom? Eu não vou saber o aniversário de todo mundo, né, irmão? Nem vou me lembrar. Então os irmãos queriam que irmãos orassem por essa Bárbara aqui. Eu vou chamar a mãe dela aqui para fazer essa oração, né? A oração de pai e mãe é uma oração diferente, você sabe, né, irmão? Quando você ora para os seus filhos lá é diferente, viu? Então vamos orar aqui por ela. Irmão, estenda suas mãos para cá, abençoe ela, né? Em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Senhor, em tua presença, nos colocamos mais uma vez, ó Pai, nesta noite, para agradecer ao Senhor por esse dia, ó Pai, em especial pela vida da Bárbara, e completa mais um ano de vida, Senhor, na tua presença. Nós te agradecemos, ó Deus, somos gratos, ó Pai, pela vida dela, que o Senhor continue abençoando, Deus, dela, que ela venha crescer, ó Deus, na tua presença, crescer diante do Senhor, andando no seu caminho, Senhor, fazendo, Deus, a tua
continua abençoando ela com toda sorte de bênçãos, no nome de Jesus. Amém. É quantos anos? 12, está quase me pegando. Amém. Pode sentar aqui, levantou. Irmãos, então vocês ouviram aí o título, né? Vai ser um pouquinho diferente. Como encontrar propósito na sua profissão, no seu trabalho. Todo mundo aqui trabalha? Amém. Ó, um levantou a mão, mas os outros falaram amém, então eu acredito, né? Se você não trabalha fora de casa, você tem que trabalhar dentro de casa, né? Ficar deitado o dia inteiro, a noite toda, porque não dá, né? Então em casa você faz alguma coisa também, você está trabalhando. Vamos lá. Hoje então meditaremos um pouquinho nas possibilidades que o crente tem de ser completamente abençoado na sua profissão. Completamente. Eu estou usando essa palavra de propósito porque a possibilidade de acontecer 3 coisas. Primeiro, você pode ajudar a outros a conhecerem a Cristo. Sabia? Segundo, você pode proporcionar um ambiente favorável para que o Senhor derrame as bênçãos da prosperidade dele para a sua vida. Ao mesmo tempo, essa é a sua segunda. Ninguém falou amém, né? As bênçãos de Deus, a prosperidade de Deus sobre a sua vida. Amém. Isso aí. Terceiro, ao mesmo tempo você é reconhecido pelo Senhor como trabalhador da seara dele. Amém. Normalmente a gente demarca os limites nos lugares da nossa atuação diária. Então nós temos casa, igreja, trabalho, lazer, etc. Né? Tem uma série de lugares e de situações e a gente acaba demarcando limites para cada uma delas. O que eu quero dizer com isso? O que achamos que pode e o que não pode ser feito em cada um desses lugares. Ou melhor, em cada local desse nos comportamos de uma certa maneira. A igreja, por exemplo, por ser conhecida como um local solene e que convida à reverência, temos determinado comportamento, né? A nossa casa, ou outro lugar, é um lugar onde costumamos nos sentir mais à vontade do que em qualquer outro lugar. Também temos um determinado comportamento em nossa casa. Em relação ao trabalho, temos uma forte tendência de separar nossa vida espiritual da profissional e também nos comportamos de uma determinada maneira. Mas preste atenção ao que eu vou dizer. Nosso chamado como cristãos é servir ao Senhor em todos os lugares e em todos os negócios da nossa vida. Amém. Devemos experimentar a presença de Jesus em todo lugar, no escritório, na oficina, no gabinete, no galpão, no consultório, no balcão, na arrumação da casa, etc. Pois estes e outros lugares devem ser transformados em locais de adoração a Deus. Por quê? E aqui vai a primeira coisa que eu quero falar. Você tem que ceder o seu espaço, o espaço da sua atuação para Jesus. Primeiro, por causa do nosso compromisso de possibilitar às almas que convivem conosco o conhecimento do nosso Deus. Viabilizando a presença de Jesus onde estivermos, dará oportunidade a pessoas que não ouviriam sobre Jesus em nenhum outro lugar. Tem gente que não vai à igreja de jeito nenhum se você convidar. Se eu, então, como pastor, convidar, pastor, não vai mesmo. Mas às vezes o seu amigo, a sua amiga, vai te convidar e ele vai. Você vai convidar e ele irá à igreja.
ou às vezes não. Mas ele precisa, mesmo assim, ouvir falar sobre Jesus. E antes dele ir ao culto, a uma igreja, é até melhor que ele ouça falar sobre Jesus, pois despertará nele o interesse pelos valores espirituais. Claro, no nosso caso, que nós acreditamos assim, caso Deus tenha interesse nele, né? O primeiro versículo aqui que nós lemos no texto conta que as pessoas espremiam a Jesus. A minha apareceu assim. Outras traduções dizem aí, apertavam a ele, comprimiam a ele. Era um grande número de pessoas. Pelas informações de outros textos, né, na Bíblia, poderiam estar ali no meio dessas pessoas, quem? Publicanos e pecadores, que não eram vistos com bons olhos pela sociedade, e provavelmente eles tinham dificuldade de comparecer às sinagogas ou ao templo para adoração por causa da rejeição e o desprezo que essas pessoas tinham. Poderiam haver também nesse meio soldados romanos, porque os soldados tinham que ficar atentos a quaisquer ajuntamentos para tentar evitar motins, e os judeus eram mestres nisso, em motins, principalmente entre os zelotes. Vez por outra acontecia ajuntamentos para fazer um motim, uma rebelião, atacar alguém, atacar um determinado local. Então se reunia muita gente num determinado lugar, numa determinada rua. Os soldados romanos estavam ali de prontidão para evitar esses motivos, e poderiam estar ali também samaritanos, outros religiosos e pessoas comuns também poderiam estar presentes ali. Mas o texto diz que todos queriam ouvir a ele. Todos queriam ouvir a palavra de Deus. E como nesse dia ele estava próximo a um lago, chamado na minha aqui o Lago de Genezaré, João fala o Mar de Tiberíades, né? Tem outro texto, tem o Mar da Galileia, que é o mesmo, mas o Lago de Genezaré, Lucas sendo um homem, né, vamos dizer assim, mais estudado, era realmente um lago, não era um mar. Mas tudo bem, isso não vem ao caso. Mas está aqui, ele estava perto desse lago, ele precisou de entrar num barco para que fosse melhor visto pelo povo e que ele o visse também, de onde lhes transmitiria a palavra de Deus. Foi isso que aconteceu. Mas qual barco Jesus entrou? Em qual barco Jesus entrou? Quem era dono desse barco? O texto diz aí, é uma pergunta retórica. Você acha que Jesus era aquele cara folgado, de ver um barco qualquer e já ir entrando sem saber quem era o dono, sem ter autorização do dono? Jesus não era assim não. A Bíblia diz aí que o barco era de um pescador cujo nome era Simão. O barco era o instrumento de trabalho dele. Quem era ele? Quem era Simão? O mesmo que depois passou a ser chamado Pedro. Simão era o seu nome hebraico ou aramaico, línguas irmãs. E por que o texto diz Simão e não Pedro? E logo depois, né, nos outros para frente vai falar Pedro, mais do que Simão. Porque Simão ainda não estava totalmente a serviço de Jesus. Para que a gente se situe, até esta hora que Jesus havia pregado nas sinagogas da Galileia, sem ser acompanhado por um grupo permanente de discípulos. As pessoas o acompanhavam, ele estava começando o seu ministério.
Aqui Jesus ia começar a chamar os discípulos para andar com ele, chamou aqui. A gente viu, a partir de hoje vocês serão pescadores de homens. Mas até então não. Mas à medida que a sua obra expande, ele avança no seu ministério, vê essa necessidade de chamar pessoas para se tornarem mais próximas a ele. Vários destes homens haviam visto algumas obras que o Senhor fizera. Haviam crido nele já como Senhor, como Salvador e até como Messias, mas até esse momento ainda não haviam pensado em seguir a Jesus em todos os lugares de forma integral e contínua, como eles fizeram depois. Então Pedro, o Simão, estava entre essas pessoas, mas nesse dia iria acontecer algo diferente com ele e outros que trabalhavam com ele, em que se sentiriam compelidos a aceitar a responsabilidade de tornarem-se discípulos de Jesus. Mas o fato é que Jesus pede a ele, no verso 3, pediu a ele, entrou no barco, pede a ele para afastar um pouco da praia. Jesus pede a ele. Ele era o dono do barco. Esse é o homem que cede o seu barco para Jesus entrar. Será que você faria o mesmo por Jesus? Você cederia o seu instrumento de trabalho para ele usar? Eu acho que todo mundo diria que sim. Você ficou com vontade de que Jesus também entre ou entrasse no seu barco, se fosse o seu caso? Então deixa eu te falar. O Senhor quer entrar no seu local de trabalho. Amém. O barco era o instrumento de trabalho de Pedro, de Simão, dos outros dois irmãos, filhos de Zebedeu. Então o Senhor quer entrar no seu local de trabalho, quer usar o seu instrumento de trabalho, e Ele lhe pede essa honra. Ele quer entrar e se assentar no seu barco também. Você deixaria isso acontecer? Como eu disse, acho que todos diriam sim. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos: está tudo em ordem para que ele entre? No seu local de trabalho, na sua vida, naquilo que diz respeito a você, mesmo que seja lá no seu local de trabalho. Eu sei que você chega, tem várias pessoas trabalhando, um é desorganizado, o outro é bagunceiro, um é de um jeito, o outro é de outro, mas na que diz respeito a você, como é que está? Está tudo em ordem, está tudo bem? Você diz que quer ir lá, mas está tudo certo e as coisas estão em dia, para que ele se sinta à vontade de entrar e ministrar? Você acha que o Senhor procuraria um barco todo bagunçado para entrar e se assentar? Eu acho que não. Então perguntemos a nós mesmos: nós podemos receber o Senhor a bordo do nosso barco? Você pode receber o Senhor no seu local de trabalho? Aonde você atua, está tudo certo e em ordem, ao ponto de nos sentirmos felizes e não preocupados? Se o Senhor chegasse para entrar, podemos confiar a Ele as chaves da nossa casa, se for a nossa casa, o local de nossa atuação. Podemos Ele autorizar os livros, o livro de caixa, o livro de receita e de despesas que estão lá na contabilidade. Ele pode olhar as nossas contas pessoais. Presta atenção, que tem a ver com o que o pastor falou aqui. O que pagamos, o que recebemos, o que poupamos e o que fazemos com tudo que Ele nos permite ganhar. Essa semana, na casa do Paulo, não sabe, na quarta, estamos indo lá, o Dudu estava lá, o pastor, Carlos Eduardo, estava lá, e a gente entrou num assunto em que ele fez um comentário ao dizer a alguém que ele conhece sobre o salário de jogador de futebol. Um absurdo, fez um comentário e falou assim:
O problema é que no dia da vinda de Jesus, Deus irá pedir contas desse salário. Aí a pessoa falou com ele o quê? Falou assim, mas o dinheiro é dele, ele faz o que ele quer. Não. O dinheiro que você ganha não é seu. E você não pode fazer o que você quer, só porque chega nas suas mãos. Aí que eu falei, olha o que o pastor diz aqui. Administração. Há várias parábolas na Bíblia de Jesus, né? As parábolas todas são de Jesus mesmo, né? Nos evangelhos, acerca da administração daquilo que Ele tem nos concedido. Você acha que Deus não vai pedir conta do salário de ninguém desse mundo? De todos, dos ímpios e principalmente dos santos, dos eleitos. Ele vai pedir conta. Aí a pessoa parou para pensar e respondeu ele, eu não tinha pensado nisso, mas comece a pensar. Não é só porque o dinheiro chega nas suas mãos que você acha que faz o que quer com ele. Temos que ter responsabilidade em tudo, e principalmente com o dinheiro, com as finanças, com os recursos que o Senhor nos traz, nos manda, nos envia. Porque Deus abençoa sim, irmão, o seu povo. Deus abençoa mesmo. Há vários testemunhos nessa dita pandemia de gente que estava desempregada o tempo inteiro, mas durante a dita pandemia foi empregado. E gente que não foi empregado na pandemia ainda está até hoje sem emprego fixo, mas Deus está sustentando, porque nem só de pão viverá o homem, mas de quê? Toda palavra que sai da boca de Deus. E Deus fala assim, eu vou te sustentar, eu que te sustento. Acabou, é sem emprego, é com emprego. Foi lido aqui na quinta-feira o caso de Elias. Nós pregamos isso aqui uns meses atrás, quando dissemos, pregamos sobre o livro de Malaquias, não é? Estava ali Elias, a seca afetou ele também, né? Sabe porque ele é profeta, que não afetou ele não, mas Deus falou, tem água para você lá no ribeiro, você vai para lá. E o pão, Senhor? E ele falou, eu vou te mandar não é só pão, não é pão e carne, e quem vai levar são os corvos, esqueci como é que é a tradução. Aí eu disse até para o meu irmão, se eu fosse um corvo, eu ia dar pão e carne para os outros, mas só que Deus mandou. Então Deus não precisa de nada, você não precisa de nada, a não ser da palavra de Deus para te sustentar. Amém. Você e eu. Amém? Amém. Então está aí, mas saiba de uma coisa, o barco que Jesus entra, vai tudo bem. Amém. O barco no qual ele estava, não era o barco de qualquer pescador. Era o barco de alguém que amava a ele. Pedro era alguém que se importava com algo mais do que com o seu próprio negócio. E ele estava ali mais do que feliz, porque achava que nenhum ganho se comparava ao privilégio de ter o Senhor do céu e terra em seu barco, ensinando as pessoas. Glória a Deus. Ele era um homem ocupado, irmão. Ele presta atenção, ele estava ali, ele tinha trabalhado a noite inteira, a noite toda, não conseguiu sucesso no seu trabalho, e ninguém aqui pensaria em culpá-lo se ele quisesse ir para casa, se deitar para dormir e descansar, não é? Trabalhar a noite toda, sem sucesso, não sei quem já foi, quem gosta de pescar, quem já foi pescador aqui, ou se gostaria de ter uma experiência dessa, mas pescar durante a noite inteira em alto mar, é uma coisa trabalhosa, demanda esforço e há cansaço, mas ele estava lá, ocupado, lavando a sua rede, porque tinha amanhecido o dia. O verso 2 diz isso, estava lavando as suas redes, quando Jesus chegou, e depois que Jesus chegou, ele não foi embora, ele continuou lá, aprendendo sobre Jesus.
Ele e os seus companheiros teriam que trabalhar de noite de novo, porque a noite anterior diz foi um fracasso. Então ele não separava a sua vida espiritual da profissional. Ele não estava ausente nem de Jesus e nem ausente do seu trabalho. Está vendo? E é isso que nós precisamos aprender. Não podemos, não precisamos separar a nossa vida profissional da nossa vida espiritual. Mas um outro sermão que o Senhor pregaria nessa ocasião, a respeito da nossa profissão, é sobre fidelidade. Prover às pessoas, no caso aos clientes, às pessoas que você atende, você e eu atendemos, produtos e serviços honestos. De Cristo pregar sobre isso, o que ele ia dizer? Ele pregaria que você ofereça o seu serviço com qualidade. Se Cristo pregar sobre isso, ele diria que é para você, se você trabalha com venda, ele diria, Cristo pregaria que você seja justo no preço. Se você trabalha na indústria, Cristo pregaria que igualmente não comprometa a qualidade do que está sendo fabricado. Enfim, Cristo pregaria que você fosse honesto nos seus negócios. E isso é muito importante atualmente, porque cresce de maneira exponencial o número de pessoas que não se importam com a qualidade do produto ou serviço que estão prestando e ainda exige que o valor lhe seja pago. Todo dia a gente vê reclamação. Se contratou um pedreiro e ele não está fazendo o serviço direito, está exigindo o seu pagamento. Ele não terminou o serviço, foi embora, sumiu. Você contratou qualquer profissional, deu exemplo de pedreiro, mas qualquer profissional, e ele não quer fazer o serviço direito. Mas ele cobra um preço absurdo, ele quer o dinheiro. E ele não quer terminar o serviço dele. Principalmente se ele recebe o dinheiro todo. Então Cristo pregaria dizendo: forneça produtos e serviços honestos a todos. Essa é a necessidade gritante dos nossos tempos. Que os homens ouçam e vejam Jesus no barco de cada um de nós. Temos Cristo, trabalhamos com honestidade e é uma porta aberta para ouvirem a palavra de Deus. A Maria crente, e era assim mesmo. Ele disse: pode vender fiado para ele, que ele é crente, ele paga. E hoje, meu Deus, que vergonha. Ele ali é pastor, cuidado com ele, que vergonha. Porque cresce o número de desonestos na igreja. Que o Senhor nos ajude, tenha misericórdia. Aqui não, tá? Eu sei que todo mundo aqui é bom, pai. Não esquece de pagar o telhado, não. Viu? Segunda coisa, abre as portas da obediência para experimentar milagres. Precisamos falar agora que exercer o nosso trabalho com a presença do Senhor e com honestidade resultará na bênção da prosperidade. Fala amém. Amém. De vez em quando vocês falam amém. Amém. Prosperidade não significa riqueza, não. Viu? Riqueza é uma coisa, prosperidade é outra. O crente fiel a Deus, ele é próspero, nem sempre ele é rico, mas ele é sempre próspero. Alguns deles são ricos também. E se ele for rico e próspero, tá vendo? Porque Deus abençoou ele com a riqueza. Isso está lá no livro de Eclesiastes. A riqueza é um dom de Deus. Dom o Senhor distribui a quem quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. E há vários dons, uma coisa para outra. Mas todo crente tinha que ser próspero. Amém. Mesmo que não fosse rico. O que ele falou no verso 4? Simão, faze-te ao lado, levai para águas mais profundas e lançai as vossas redes
para pescar. Lançai as vossas redes no mar. Mas observe que o começo do versículo, aí 4, diz que o Senhor acabou a ministração. Não sabemos quanto tempo durou, mas acabou a ministração. E aí Jesus fala com ele. É possível que algumas pessoas já tivessem ido embora. É possível que outros ficaram lá comentando a respeito daquilo que Jesus tinha falado. A gente não sabe, mas sabemos que sempre Jesus faz a obra completa. Então, falando sobre trabalho, honestidade e trabalho honestidade no trabalho e a presença de Cristo. Irmão, nem sempre nós somos completamente abençoados. Somos uma parte abençoada. Nem sempre completamente abençoados, porque nem sempre queremos fazer as coisas de modo completo. Algumas vezes o Senhor nos dá todos os caminhos. Vamos colocar aqui. Tem 7 caminhos, 7 coisas que você precisa fazer. Estou dando um exemplo, tá? Falei 7 por acaso. Pensei em 10, mas falei 7. Falei 10, os irmãos vão achar muito. Mas diminui em 3. 7 coisas para você fazer. Ah, não, eu vou fazer só 3. Como esperamos ser completamente abençoados? Você já viu que nós somos rápidos para os nossos interesses particulares, mas lentos quando não vemos possibilidade de retorno? Isso aí já não vai dar retorno, não. Vou deixar para lá. Aí a gente não quer fazer. Agora observe que Jesus, lembra que no verso 3 ele pede a Simão, ele entra no barco, né, e Simão coloca o barco mais para lá. Agora no verso 4, ele não pede, ele ordena. Olha aí, há uma diferença. Faze-te ao largo e vai lá para águas mais profundas e lança a rede. A palavra que aparece no original grego, eu não quis colocar esse detalhe aqui, mas dá a entender que é uma ordem que Jesus estava dando, com a mesma palavra do pedido. Ela dá a entender isso. Eu consultei, eu falo com os irmãos, né? Eu estou aqui jogando, não. Eu fiz essa consulta, mas não quis colocar aqui. Então é uma ordem. Mas a resposta dele, irmão, qual é? Dá a entender que ele não queria muito fazer isso. Se de noite, que é o horário de pescar, não deu, vai ser de dia. Qual é a resposta dele no verso 5? Lê só a primeira parte. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Tá bom. Mestre, tipo assim, ele respondeu assim, meio sem graça, né? Aquele sorriso meio sem graça. Sua resposta queria dizer que o grande mestre era maravilhoso para ensinar pessoas. Ele era bom para falar. Ele era bom, ele falava a palavra de Deus e entrava no coração. Mas pescar. Ele não sabia muito sobre pesca. Como ele poderia saber? Ele era lá da carpintaria. O que tinha a ver carpintaria com pesca? Ah, meu caro Simão, você não sabe que o mestre abençoado sabe mais sobre pesca até do que você. Glória a Deus. O mestre abençoado sabe sobre pesca mais do que você pensa. Amém. Aleluia. Meu irmão, o Senhor conhece a sua profissão. Amém. Viu? O Senhor conhece aquilo que você faz. Ele sabe muito bem naquilo que você trabalha, como ele conhecia a profissão de Pedro. Pedro estava ali desde cedo, não teve sucesso na noite anterior, lavou as suas redes, as redes estavam limpinhas para trabalhar de noite, e agora vai sujar à toa, para lavar outra vez de tarde, para a noite, para lá, vai dar um trabalho danado. Que ordem estranha de Jesus. Que ordem estranha de Jesus. E eu li de uma pessoa que esteve na Palestina para vocês verem que não pescava, ou não se pesca lá, porque é mais ou menos recente, de dia. E essa pessoa escreveu: no lago de Genezaré as redes são lançadas apenas à noite.
Hoje em dia não se pesca quase nada. Em uma de minhas visitas, perguntei aos pescadores se eles não lançam as redes também de dia. Eles riram diante dessa ignorância. Não se pesca. O normal não é pescar de dia, né? Mas mesmo sem querer obedecer muito assim, né? Ele obedeceu, né? Às vezes Jesus pede, verso 3, às vezes ele manda, às vezes ele dá ordem, às vezes a ordem é uma ordem estranha, uma ordem diferente, uma ordem assim, que não faz sentido. Mas, meus irmãos, por mais estranho que seja a ordem do Senhor, se você obedecer, o mínimo que vai acontecer é uma chuva não, uma torrente de bênção. Amém. É o mínimo que vai acontecer. Que foi o que aconteceu. Eles pegaram tanto peixe, que o barco estava para afundar. Glória a Tão Deus. pesado ficou, chamou o companheiro de outro barco para ajudar. Vieram 2 barcos lotados de peixe. Graças a Deus. Quem gosta de peixe aí é um negócio bom. Glória a Deus. O propósito de Jesus na terra não tinha a ver, ou não tem, né? Quando Jesus esteve aqui, não tinha a ver com riqueza material. Né? A gente sabe disso. Mas uma coisa ele fez e faz com todos aqueles que são seus. Ele abençoou e abençoa todos que estão dispostos a receber uma bênção de suas mãos. Amém. Então, a presença dele no seu local de trabalho prospera de fato. E a Bíblia diz que essa prosperidade não traz pesar, tristeza, angústia. Vamos ler isso lá em Provérbios 10, 22. Pode ler, quem achou? A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Aí, usou outra palavra: desgosto, pesar, tristeza. Tem outra tradução aí? Lê aí. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece, não acrescenta dores. Olha aí. A bênção do Senhor é essa que enriquece. Amém. E não traz dor, não traz pesar, não traz desgosto. Aí, olha, aí vamos ler o verso 7, né? O 6 e o 7, a gente já falou. Assim procederam, pegaram enorme quantidade de peixe, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. A prosperidade que vem quando Jesus está no negócio é uma prosperidade segura. A prosperidade sem ele arruína muitos, pois nós temos visto isso acontecer o tempo todo, né? Tem gente que está perdendo as coisas aí porque está sem Jesus. Outros começam a ganhar, deixam a Jesus. Eu falei para os irmãos, tem gente aí na rua, morando na rua, que eram pastores. Eu tenho conversado. Eu falei isso com baixinho aqui, com vergonha. Eu acho que a maioria aí é crente desviado. Nossa, Onde é que está toda aquela prosperidade que tinha antes? Onde é que está tudo aquilo que pregava antes? A uma dessas pessoas eu disse há poucos dias, chamei, estava passando na rua, chamei, vem. Quando você pregava, eu já conheço a pessoa, né? Assim, já conversei várias vezes. Quando você pregava, está escrito lá em Romanos 8, nem a morte, nem a vida, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada. Você pregava isso para os outros e agora é a situação. Pastor Carlos. Pois é, eu acho que não é isso que Deus tem para você. É hora de você sair disso.
E uma pessoa que tem dinheiro. Tem dinheiro assim, é aposentado. Mas está morando na rua. Dando um exemplo, tá, irmão? Tem outros por aí. Você está vendo? Quando Jesus não está no barco, tudo que tem, você não vê. Pode ganhar, irmãos, 10 salários, 20 salários. Não é próspero. Como eu disse, tem gente que tem dinheiro, mas não é próspero. Tem gente que tem riqueza, mas não é próspero. O crente fiel a Deus, ele é próspero. Pode não ganhar muito, mas ele é próspero. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando Simão viu isso, então, caiu aos pés de Jesus, dizendo: afasta de mim, porque sou um homem pecador, Senhor. Verso 8. Assim é quando Jesus está no seu negócio. O trabalho diário comum da vida trará revelações gloriosas da presença e do poder do Senhor. Quantas vezes lá na lojinha, né? A pequena loja, o escritório, a cozinha humilde foram iluminados com as provas da sabedoria e a bondade do Senhor. Quantas vezes isso acontece? Muitas vezes acontece com as mesmas pessoas, mais uma vez acontece. Eu falei para os irmãos aqui, nessa dita pandemia, o Senhor me abençoou assim de forma extraordinária, coisa que eu nunca pensava que eu ia ter, irmão, comprar um apartamento. Eu nunca pensava. Aí o José conversando com ele que me lembrou: você fez de tudo para não comprar, né, pastor? Eu falei: foi. O pessoal me ligou, eu fui lá, eu não queria ir. Falou: não, mas veio, eu fui só para dar satisfação. Falou: rapaz, eu não tenho salário. Não tenho salário. Eu sou velho. Eu sou velho, minha idade já não dá. E outra coisa, o serviço que eu faço, vocês não vão gostar de mim. Vocês não gostam de pastor, eu sou pastor. Vocês não gostam de mim. Mas Deus abriu essa porta. Glória ao nome do Senhor. O Senhor me deu esse carro. Eu só paguei, eu pago o imposto dele, né? E paguei a transferência. O Senhor me presenteou. Porque Ele faz todas as coisas. Ele que é bom. É para a glória de Deus e glórias ao nome do Senhor. A última parte é uma surpresa maior. Nessa última parte eu quero falar do reconhecimento de Jesus, de você ser um trabalhador na sua seara. Jesus disse a Simão aí no verso 10, né? Não temas, doravante pescarás homens. Uma tradução. A minha diz: não tenhas medo, a partir deste momento tu serás um pescador de vidas humanas. O pescador que levou Cristo a bordo de seu barco foi promovido a apóstolo. Com essa palavra o Senhor lhe chama para uma nova vocação. Irmãos, bendito é aquele a quem o Senhor chama tão diretamente a servi-lo. A partir de agora você vai pescar gente. Você vai pescar homens. Irmãos, nós vemos isso várias vezes na Bíblia, no decorrer de toda a Bíblia e também na história da igreja. Homens foram chamados para o ministério de uma forma que eles jamais imaginaram. Eu sempre lembro de Moisés. Moisés, por exemplo, chegou perto, olha ele ali falando nele. Moisés, por exemplo, chegou perto de um arbusto que pegava fogo, mas não se desfazia, não virava cinza. E qual não foi a surpresa de, ao aproximar-se, ouvir o Senhor falar: tira a sandália, a primeira coisa, tira a sandália dos pés. Vai um arbusto, fala agora. Mas o Senhor lhe falou ali. Isso acontece ainda com pessoas. O Senhor chama determinadas pessoas
para o ministério. O fato é que Pedro ficou impressionado com o milagre que viu e participou, ao ponto de ele e outros deixarem tudo e seguirem Jesus a partir desse chamado, porque é o que diz o verso 11: eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. A fé vem pelo ouvir. Eles já tinham ouvido Jesus falar, e como seus corações já estavam preparados pelo que ouviram, o ver o milagre endossou e autenticou a fé. E eles seguiram a Jesus. Deixaram lá, deixaram claro, não abandonaram assim, eles deixaram na mão, do seu pai, lá, dos seus parentes. Tanto é que posteriormente ele pensa em voltar, e ele pega lá na labuta, lá em João 21. Mas claro, nem toda pessoa que recebe o chamado de Jesus também recebe o chamado para abandonar a sua profissão terrena. Não é para todos. Não são todas as pessoas. Se a pessoa, se todo mundo fosse pastor, onde é que estavam as ovelhas? Não é para todas as pessoas. Para essas pessoas que não são chamadas para deixar a sua profissão, cabe a elas transformar a sua profissão terrena, atuando em favor da eternidade. Nem todos se tornarão pregadores de púlpito, como falei, mas certamente todos os cristãos em sua profissão podem cuidar da própria alma e cuidar também das almas dos outros, como Pedro fez, ao ceder o seu barco para Jesus falar aos ouvintes que estavam ali. Está vendo? Não precisa você abandonar ou deixar a profissão, se não foi isso que Deus tem para você, se tornar um pregador. Pregue lá onde você está. Amém. Abra a porta do seu comércio, daquilo que você faz, no seu local de trabalho, para que Jesus esteja lá também. Todos, de toda maneira, estão sendo ou serão promovidos a algo maior e serão ricamente abençoados. Servir a Jesus na rotina comum da nossa vida diária é o caminho para o mais alto e esplêndido serviço ao Rei. Tenha certeza de que aquele que serve bem a Jesus na ocupação diária se tornará próspero em tudo, tanto naquilo que faz, como também proporciona que almas sejam levadas a ouvirem sobre Jesus, possibilitando a salvação delas. Nós vamos concluir. A minha primeira pergunta é: se fosse você cederia o seu barco para Jesus? Ele poderia entrar nele para fazer o trabalho ministerial? Estaria tudo em ordem com o seu barco, ao ponto de Jesus se sentir à vontade para entrar e se assentar nele? Se você respondeu sim a todas essas perguntas, então transfira essas perguntas para o seu local de trabalho, seja dentro de casa ou fora de casa, para que almas possam ouvir Jesus através de você, para que você não perca a oportunidade de anunciar Jesus onde você está, onde você estiver. Em segundo lugar, que não sejamos indiferentes nas pequenas coisas da vida cotidiana. Nenhuma quantidade de espiritualidade que supomos ter pode compensar a falta de exatidão em nossas palavras ou de franqueza em nossos negócios. Nós estamos falando da honestidade. E aquele desonesto vai ouvir ele. Irmãos, eu tenho dificuldade em me relacionar bem com pessoas desonestas. Eu até tento dar um crédito à pessoa. Como eu falei, não dá uma moral, eu vou lá dar uma moral para aquele cara ali. Mas ele é tão desonesto, ele fala tanta mentira, que é até ruim estar perto dele. Não dá para dar moral a ele. Você tenta, mas você não consegue. Estava falando esses dias, de uma pessoa em comum que nós conhecemos. Sabe aquela pessoa que ninguém gosta dela? Eu não conheço ninguém que gosta de determinada pessoa. Eu até falei, eu acho que o filho que gosta do pai. Eu acho que a esposa tolera ele, nesse caso específico que eu estou dizendo.
É a minha opinião, tá? Ninguém me falou nada. Mas você olha assim, parece que a esposa tolera e o filho gosta porque é filho, ainda é novo, está conhecendo o pai. Mas é aquela pessoa que não dá para você conviver, que tudo está ruim, que reclama de tudo, que fala de todo mundo, e que atiça e fica ali porreando mesmo todo mundo. Não dá. Então você dá um tchauzinho aí, beleza? Mas você fica meio de longe. Como é que você vai se relacionar? Você tenta se relacionar com as pessoas assim, mas não é só um que eu conheço, não. Mas eu sei que os irmãos sabem do que eu estou falando, né? Então assim, tem que ter exatidão nas palavras. A palavra do crente é sim, é não. Passou disso, a gente já sabe de onde que vem, irmão. Então você está lá na venda, esse produto é assim, eu conheço esse produto, você está falando a verdade. Se ele não é tão bom assim, então você não fala essas coisas, fica mais calado. Não é? Agora tem produtos de várias marcas, você sabe lá, eu não sou vendedor, mas quem é vendedor sabe como é que é. Tem várias marcas, essa marca aqui, o preço é esse. Ou então você vai tratar com alguém alguma coisa, a sua palavra é essa aqui. Você falou que ia pagar, mas você paga. Todo mundo passa por problemas, dificuldade financeira, mas você tem que ter uma palavra, tem que honrar a sua palavra. Então é isso que o Senhor pede de nós: franqueza nos nossos negócios, exatidão nas nossas palavras, e que Ele possa elevar o nosso trabalho comum ao serviço dele, fazer do escritório, da oficina, do lar, como já dizemos, o local dele, onde nós possamos servir de dia e de noite, que ele possa nos usar para o seu próprio serviço e a glória dele em todo lugar onde estivermos. E por fim, lembremos-nos que para Jesus entrar e se sentar no barco, tudo tem que estar em seu devido lugar, tá bom? A carga tem que estar lá no porão, não no coração. Porque tem isso também. Isso acho que tem que ser muito trabalhado em nós, nesses dias terríveis, né? Mas nós temos aí uma política, né? Agora apertando. Se já não estava bom, agora está nitidamente e voluntariamente, né, afirmando com a palavra e pesando. Então temos que trabalhar isso em nós, os cuidados, as preocupações, os ganhos, os medos, as perdas, o fracasso de ontem, o sucesso de hoje, não pode se interpor entre nós e a presença do Senhor. Temos que ter responsabilidade com o Senhor e com os nossos negócios, é isso que eu estou dizendo. Eu sei que às vezes a coisa está tão ruim que você vem para o culto assim, com a cabeça cheia, mas irmão, com a cabeça cheia, mas Deus está ainda contigo, está no controle. Amém. Né? Aqui que nós falamos do Salmo 23, verso 6, já falei outras ocasiões aqui, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão, elas estão atrás de mim, todos os dias da minha vida, isso vem do Senhor, a bondade e a misericórdia vem do Senhor, nosso coração deve ser completamente em todo tempo apegado a Ele. Porque infelizmente quando vemos a bondade e a misericórdia, a gente fica todo, né, agitado, todo feliz, e aí a gente parte, né? A bondade e a misericórdia está nos seguindo, e o Senhor está lá. A gente olha para cá e deixa de olhar pelo Senhor, mas não é essa, irmãos, a ordem da bênção. O Senhor em primeiro lugar, a gente sempre seguindo Ele. Logo atrás, bondade e misericórdia. Aleluia. Está vendo? Não é para tirar o olho do Senhor e ir para cá, não, e ficar rindo com a bondade e misericórdia. É Ele que manda elas nos seguirem. Então não troque essa ordem de lugar. Hoje nós vamos entregar solenemente nossa ocupação diária ao Senhor para o serviço dele, para ser o seu lugar de pregação, onde os homens possam vê-lo
e ouvi-lo. Amém? Amém. Então vamos orar. Eu vou orar pelo seu emprego, pelo seu negócio. Eu vou orar, eu sei que já é um negócio abençoado, esse é um emprego abençoado, onde Deus te abençoe, você tira o seu salário, mas a gente vai orar para Deus confirmar essa bênção. Aí, vamos orar uns pelos outros. Vamos dar a mão um ao outro. Pode reunir de 2, de 3. Vamos orar.